escravos por um tempo. Eu coloquei esse tema no vídeo de hoje, que eu quero compartilhar um pouco do sentimento da minha alma. Às vezes, bate na gente um desespero, uma angústia, e eu tenho muitos vídeos aí de motivação, mas nós, como seres humanos, nós temos os momentos de fraqueza, os momentos que a gente quer desistir, que a gente quer chutar o balde e que a nossa alma já não está aguentando mais. E hoje, esse tema escravos por um tempo, eu quero conversar com vocês a respeito disso. Todos nós somos escravos de alguma coisa. E isso é real. É bonito eu falar, não, nós temos que ser livres, lutar, mas nós, como seres humanos, nós temos alguma coisa que nos prende, que nos aflige, que nos deixa angustiado. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, foi um momento em que a minha alma ficou um pouco angustiada. E deixa eu contar para vocês entenderem o que está acontecendo e eu explicar o que é você ser escravo por um tempo. Como eu gravei nos vídeos aí, em vários vídeos, eu falando sobre sair da CLT, sobre esse canal compartilhar com vocês os meus pensamentos, aquilo que eu já passei, porque isso talvez pode ajudar vocês. E eu conto muito aí nos vídeos do canal sobre questão da gente arriscar, da gente prosperar, correr atrás das coisas. E tem algo que hoje aflige muito a minha alma, com relação a essa questão financeira, sabe? Não é que eu tenho amor ao dinheiro, de ficar rico, não. É porque, como eu falei com vocês, eu trabalhei 11 anos de CLT e estudei, corri atrás, não consegui alcançar meus objetivos, ganhava pouco. E eu saí da CLT determinado a prosperar, a mudar a vida da minha família. Eu não estou falando, pessoal, quem está me ouvindo, de amor ao dinheiro, de ficar rico, que o cara só pensa em dinheiro, não. Ou o dinheiro hoje, ele é um bem necessário na vida das pessoas. Isso que eu estou entendendo. Me fala que sem dinheiro você consegue comprar o alimento para sua família. Me fala se você estiver cheio de dívidas, você consegue dormir bem. Me fala se você ganha pouco, você consegue ter sossego na sua mente. E hoje, graças a Deus, Deus ele cuida de mim de uma maneira extraordinária. Eu não estou falando que eu estou passando por dificuldades financeiras, que eu estou passando fome, não. Longe disso, graças a Deus, Deus tem cuidado de mim, Deus supre, sabe, as coisas para mim de uma maneira extraordinária através de trabalhos. Mas o que eu estou falando é o seguinte: o meu sonho, o meu objetivo é prosperar para ser um abençoador da minha família. Eu não quero ser somente esse cara que vive preocupado em pagar conta, não, sabe? Eu quero poder realmente desfrutar. Eu não vejo, a minha opinião, eu não vejo sentido na vida de você só viver para trabalhar e pagar conta. Você não consegue fazer uma viagem para desfrutar com a sua família. Então eu acredito que esse sistema do mundo, principalmente do Brasil, de explorar a mão de obra, de um salário mínimo muito baixo, isso oprime muito as pessoas. Eu acredito que 90% das causas de problemas, doenças, brigas na vida das pessoas, das famílias, é essa escassez financeira. Então, hoje a minha vida, graças a Deus, eu não passo dificuldade nenhuma. Deus, ele supre. Eu estou correndo atrás de várias coisas, eu faço tantas coisas. E eu acredito eu tenho certeza que a virada de chave virá. A virada de chave de quê? De prosperidade. De eu poder dormir com a cabeça tranquila, de eu poder alcançar meus objetivos, que é comprar minha casa, que é abençoar minha família, que é abençoar outras pessoas. Isso que eu estou falando da verdadeira prosperidade. Hoje eu estou falando da questão financeira, a respeito de mim. Mas tem dias que eu tenho toda essa certeza que as coisas vão acontecer, que
Deus vai abençoar, que as portas vão se abrir, mas tem dias que eu me sinto escravo por um tempo. Eu me sinto preso nesse sentimento de angústia, de fazer o que não quero. E hoje é um dia que eu tirei para trabalhar com o aplicativo. E eu não estou reclamando, eu sou uma pessoa que eu não reclamo. Eu fico caladão na minha, mas eu não reclamo para chego para falar, mas tá ruim, não. Eu fico calado na minha. Oro a Deus, Senhor, me ajuda. E hoje, trabalhar com o aplicativo, vocês aí que não conhecem, é um serviço de mão de obra barata, exploratório, igual a maioria dos serviços do Brasil. Você trabalha muito, você ganha pouco, você é mal remunerado. Eu não estou reclamando. O pessoal aí que trabalha, que está me ouvindo, eles entendem do que eu estou falando. Hoje o aplicativo é o meio do... Não sei, eu não sei o que passa na cabeça dos caras que você põe o seu carro na rua e os caras mandam corridas super baratas, você tem que ficar horas e horas na rua. Muita gente vai falar, mas você está trabalhando mal. Eu sou de Belo Horizonte e eu faço aplicativo de vez em quando não tem muita demanda dos outros serviços que eu faço. E no dia que eu saio para trabalhar de aplicativo, é o dia que a minha energia baixa, que a minha frequência, sabe? Que o meu emocional vai lá embaixo e eu me sinto um escravo. Um escravo do quê? Um escravo do sistema, um escravo da escassez, da pobreza, e isso me desanima muito. E eu entendi que isso faz parte da vida da gente. Quem sabe aí é você que está num serviço que não gosta, está num relacionamento que está te atrapalhando, mas você não quer desistir, você quer lutar por esse relacionamento, então você está sendo escravo por um tempo, por um período. E isso está doendo, isso está te machucando, sim. Mas o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: a Bíblia nos fala lá em Gênesis que José, ele é conhecido como José do Egito, os seus irmãos o venderam e ele foi vendido para ser escravo. E José, ele foi escravo por um tempo, por um período. E nesse período de escravo, com certeza ele não queria estar naquela situação. Ele não queria viver aquilo que ele estava vivendo. E ele teve que passar por aquilo. E o que quero falar com vocês também é o seguinte, eu falo para mim. Às vezes é necessário ser escravo por um tempo. Vocês estão me entendendo? Eu não estou hoje com aquele papo coach que você tem que mudar sua mente, você tem que prosperar. Todo mundo sabe disso. Mas eu duvido que esses caras aí que prosperaram, que hoje pregam que você não tem que passar por dificuldade, nada, eu duvido que eles não passaram por esse momento. Então, hoje, pessoal, eu estou parando aqui em frente ao Cristo, vocês estão vendo aí? Vou passar aqui perto aqui para vocês verem. Esse aqui é o Cristo do Barreiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu quero falar com vocês é que esse papo de que você não vai passar por dificuldades, de que você tem que ser próspero, mudar a sua mente, ele é muito bom. Isso eleva a energia da gente, isso deixa a gente ligado, focado nas coisas, mas você vai passar pelo deserto. Você, infelizmente, você vai ter que se tornar escravo por um tempo, entre aspas. Você vai ter que viver coisas que você não gosta, que você odeia. Mas é nesse período que o seu caráter vai ser forjado. É nesse período que você vai crescer. É nesse período que você vai adquirir sabedoria. E José, nesse tempo, nesse período que ele foi escravo, ele teve que passar por esse momento para ele crescer. E nas nossas vidas não é diferente. Assim que José é levado para escravo, ele passa por um monte de processos lá dentro do seu período de escravidão e depois Deus o honra e ele é levado a governador. Então, o que eu quero dizer para você e para mim também, esse processo de se sentir preso em algo, de se sentir escravo e tentar e não conseguir sair,
Isso faz parte do ciclo da gente. Eu não estou dizendo para você deixar de lutar, largar tudo, não. Eu estou falando o seguinte, que o processo faz parte. Às vezes você está preso num vício e já tentou. Acalma, continua lutando, que Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar dessa situação. E como eu falei com vocês, hoje eu me sinto, tem dias que as coisas não vão como eu quero, que eu me sinto um escravo da minha própria situação. Mas eu tenho certeza que isso está fazendo parte do processo em que eu vou ser honrado. Porque a única coisa que a gente não pode perder nesse período é a perseverança. Às vezes, muitas pessoas querem desistir no meio do processo, muitas pessoas querem largar tudo, mas eu quero dizer para você: isso é apenas um processo. Isso que você está passando, essa escravidão dos seus sentimentos, do seu emocional, talvez essa escravidão financeira, isso é por um momento. A mensagem que eu quero passar para vocês, como aconteceu na vida de José, que ele foi escravo por um tempo, e no meio desse período ele foi aperfeiçoado, ele foi moldado, ele adquiriu sabedoria para governar. Então, tudo isso que você está passando é para te moldar, para forjar o seu caráter, para você se tornar mais forte. E eu quero dizer para você, como eu digo para mim, não desista, continue em frente, que eu acredito que de repente, como aconteceu com José, de escravo, nós podemos ir para governador. Governador de quê? Governador das nossas vidas, governador dos nossos sentimentos, sabe? Então, pessoal, o que eu quero falar com vocês é isso. Se vocês já passaram por uma situação semelhante, conta aí pra gente nos comentários. Conta aí o que você está passando. Conta um testemunho aí que talvez possa edificar aquele que está lendo. E hoje eu vim para cá, né? Para a imagem do Cristo, que é uma pracinha que a gente tem aqui. E se você já não está aguentando mais, está se sentindo escravo, derrama aos pés de Cristo o que você está sentindo, os seus sentimentos, porque eu tenho certeza que Deus, ele está com cada um de nós nesse momento. E que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.